É inadmissível que esse time do Vitória não consiga ganhar no Campeonato Baiano. Ok, é um time formado há pouco tempo, é um time que tem menos de um mês de trabalho, começou no dia 26 de dezembro, hoje é dia 18, jogou 3 partidas, mas inadmissível que o Vitória é, não consiga fazer uma apresentação boa enquanto time. A gente não tá falando de jogadores que estão começando a trajetória profissional. Eu já falei isso, inclusive, na nossa. Falei isso no primeiro jogo, antes de começar o Campeonato Baiano, no pré-jogo. Que o Vitória tem alguns jogadores nesse elenco que não é a primeira vez que jogam. Yuri Senna já jogou em times profissionais. No meio de campo, José Breno do Miraíma, ano passado, jogaram Série C. E foram jogadores que subiram, inclusive, como destaque dos seus times. José Breno, destaque do Londrina. Dudu Miraíma, destaque do São Bernardo. Quando você vai mais pra frente, hoje você teve o Kike Saveiro, mas vale também para Felipe Cardoso. Você tem um Pablo, que é um jogador que já disputou pelo menos 2 campeonatos baianos, pela Jacuipense. Ano passado teve a experiência de jogar no Guarani. O Kike Saveiro, não precisa se falar muita coisa. O Felipe Cardoso já disputou o Campeonato Baiano, foi destaque do Campeonato Baiano. E o Lauan também já teve sua experiência fora do Vitória. Então, assim, a gente não tá falando mais de jogadores que estão tendo as suas primeiras oportunidades no time profissional. Muito pelo contrário. São jogadores que, se a gente for olhar a trajetória, são muito mais profissionais do que necessariamente base. Então, eu não admito mais que se fale que eles são jogadores de base. Por outro lado, os jogadores que mais têm se destacado é justamente a linha de defesa, que é justamente o Edenilson, o Ivan e o Diogo. Embora hoje eles tenham cometido um erro. Mas depois eu vou falar sobre, mais pra frente eu vou falar sobre isso. E são jogadores, esses sim, que têm tido as suas primeiras oportunidades. E hoje ainda tivemos como novidade o lateral direito Jean, jogador que jogou Copinha, e aí sim ele teve a sua primeira oportunidade. Então esses jogadores são aqueles jogadores que a gente permite ainda ter um quê de laboratório, um quê de observação, verificar o comportamento, ver cenário de jogos. Agora, todos os outros, não. Todos os outros jogadores já são experimentados suficientes para poder entender a importância do jogo. Já são experimentados suficientes para poder botar a bola debaixo do jogo e dizer: não, a gente já jogou, a gente sabe os caminhos da parte do futebol e a gente vai tentar apresentar um nível bom. E por incrível que pareça, são jogadores que não evoluem. Dudu Miraíma hoje até teve uma apresentação um pouquinho melhor. Inclusive, o passe, a origem do passe que aciona o Kike Saveiro é dele. Ele que faz um lançamento pouco antes do meio de campo defensivo e aciona o Kike Saveiro, que aí vai no 1 contra 1, vai no mano contra o lateral, consegue dar o passe para trás e Pablo faz o gol. Mas ainda assim é muito pouco de Dudu Miraíma, né? Lembro do pré-campeonato baiano, que muita gente queria, inclusive, Dudu Miraíma como opção no time principal, porque ele marcou um gol de fora da área no jogo treino. E hoje, você olha, você daria uma vaga para Dudu Miraíma no meio campo do Vitória? Ele estaria no mesmo nível de competitividade de um Baralhas da vida, do Dudu, do outro Dudu, no Xará Dudu? Ele estaria no mesmo nível de competitividade? Acho que não. Se a gente for parar para poder observar esses jogadores e olhando com prisma de observação para compor um time profissional, eu acho que poucos aí se sobressaem. O José Breno hoje fez mais um bom jogo, muito seguro defensivamente, seguro para poder sair de trás. Tem se mostrado um jogador, um carregador de piano. Claro que ainda tem alguns momentos que ele poderia soltar um pouquinho mais a bola mais rápido, poderia acelerar um pouquinho mais o passe, às vezes quer dar um toque um pouquinho mais bonitinho na bola. Mas ainda assim, José Breno tem se destacado o suficiente para poder brigar por uma vaga.
O Diogo Antônio também tem feito as suas boas partidas. Mas ainda assim, se a gente for olhar para a observação desse time, acho que pouca coisa de fato nos dão a segurança, inclusive olhando mais para frente, de uma Copa do Nordeste. Então, assim, esses 3 primeiros jogos foram 3 primeiros jogos do Vitória caótico. Foram 3 primeiros jogos de um time que sofreu para poder jogar, que sofre para poder jogar. Tem também responsabilidade, obviamente, também de Rodrigo, né? Não tem como. Primeiro jogo ainda vai lá, primeiro jogo, entrosamento, parte física, e todos esses elementos. Mas tá indo pro terceiro jogo. O Vitória é um time que cria muito pouco. Vitória é um time que cria quase nada. É, talvez por recomendação de Jair Ventura, e tá morrendo abraçado com os 3 zagueiros, e parece que 3 zagueiros não é a praia dele. O time parece sem ideias. O time do Vitória é um time que vive de lançamento, vive de lançamento, de bola parada. Embora hoje o gramado lá do Aguinaldo Bento não seja o melhor dos gramados, no gramado a bola fica mais viva, fica mais solta, então em um gramado e um campo menor também, né? Então invariavelmente você vai apelar para essas bolas mais longas. Mas o Vitória tinha a condição de botar a bola no chão, tanto que no primeiro tempo, em determinado momento, o Vitória tava com a linha alta, tava com a bola no chão, tava tocando. Mas quando tocava, era um time extremamente burocrático. É um time que girava de lado direito pro lado esquerdo, que não conseguia encontrar passe por dentro, que não botava o centroavante para trabalhar. E virou um time previsível. O Porto, e defensivamente, hoje, o Porto conseguiu encontrar algumas boas oportunidades pelos lados. Tanto que numa dessa, e aí a gente vai pro lance de Pablo, que assim, eu volto a falar o que eu falei no começo do comentário. Gente, Pablo não é mais uma criança. Pablo não é mais jogador de base. Pablo é um jogador que já tem 2 campeonatos baianos nas costas. Passou por Guarani. Sabe como é que o jogo funciona. O gol de hoje contra o Porto foi um gol suficiente para ele sair escalando o alambrado. Ah, então, mas a regra do jogo não deveria dar cartão amarelo para que comemora no alambrado. Não deveria, isso aí é outra discussão. Mas se tá na regra do jogo, sabe que isso acontece, já tem cartão amarelo. Qual é a cabeça básica? É comemorar, sabe? Qual é o grau de importância do gol? Pra se escalar o alambrado e tomar cartão vermelho. Prejudicou a estratégia do jogo do Vitória. Vitória no segundo tempo foi acuado pelo Porto muito por conta disso. Talvez tenha faltado de Rodrigo ali um pouco mais de experiência. Talvez. Talvez tenha aberto mão de um terceiro zagueiro ali para poder adiantar. De repente o Edenilson sair da linha defensiva e virar um volante ali para poder compor mais o meio. Pode ser. Podemos discutir essas oportunidades. Mas tudo isso só foi possível porque Pablo tomou cartão vermelho. E aí no segundo tempo o Porto veio pra cima, pressionou, botou bola na trave, botou Vitória contra as cordas, o Vitória não conseguia sair de forma alguma. E aí aos 13 minutos saiu o gol do Porto, num dos poucos erros defensivos desse time do Vitória. Um escanteio lateral, que Ivan demora pra poder cabecear, Diogo fez o corte, na verdade. Ele fez a cobertura de Felipe Vieira. Fez o corte, foi pra área, ficou desencaixado. Edenilson perdeu o encaixe também de marcação na PAN e aí saiu o gol. Um gol que até aquele momento, inclusive, era merecido pelo Porto. E aí, o Rodrigo Chagas, ele lança a mão de colocar o Luiz Miguel como um atacante de referência, um jogador mais avançado. Não era dele. Mais uma vez, o Luiz Miguel tem sido sacrificado. Para aqueles que falam, Luiz Miguel tem tido oportunidade, mas, gente, o Luiz Miguel joga pelo lado esquerdo do ataque. Ele não jogou nenhum minuto pelo lado esquerdo do ataque. Jogou 2 vezes pelo lado direito, agora jogou uma vez como avançado. Ainda assim, ele conseguiu tirar o Vitória de trás algumas vezes. Ele conseguiu fazer com que o time do Vitória saísse de trás. E depois entrou o Lauan, entrou o Wendel, Jamerson, que teve. Hoje não fez uma. E quando entrou, não foi aquele Jamerson do Arrache, né? Acho que talvez tenha. A falta da qualidade do gramado tenha atrapalhado. Mas o Vitória sofreu muito contra o Porto. E assim, talvez a questão de classificação para o Vitória talvez não fique tão longe, porque eu acho que o Vitória tem
3 jogos aí que deve ser com o time profissional, descartando o Bavi. Eu imagino que contra a Juazeirense, o Vitória vai com o time principal. Acredito que contra o Bahia de Feira e contra o Galícia também com o time principal. Então parto do princípio que o time principal tem qualidade para poder bater a Juazeirense, Bahia de Feira e Galícia no Barradão. E aí são 9 pontos. A ver o que vai acontecer com o Barcelona, a ver o que vai acontecer com o Jequié e o clássico também, evidentemente, né? Mas assim, resumo da ópera para ler os comentários de vocês. As impressões que este time de Rodrigo deixa não são boas impressões. Muito pelo contrário. São impressões para deixar o cabelo em pé. São impressões que se quer se utilizar desses 3 primeiros jogos para tentar pegar alguém pro time principal para ser utilizado, eu acho que assim, quem tava com alguma esperança de ser utilizado com base nesses 3 jogos, eu acho que vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Salva-se ali Diogo, o Edenilson, embora as falhas de hoje. José Breno tem mantido um pouquinho mais de constância. Pode ser, alguns meninos da base. Almaraz vai ter oportunidade em algum momento. Teremos aí Barcelona de Ilhéus e Jequié para que esses meninos entrem também. O Jean hoje entrou e mostrou algo que o Paulo Roberto não teve, que foi a volúpia ofensiva, né? Aquilo que eu cobrava muitas vezes de Paulo Roberto, de ter mais vontade, mais intensidade, buscar mais ao fundo, de atacar mais o espaço, de ser mais presente pelo corredor direito. O Jean hoje foi muito mais presente. O Jean participou muito mais do jogo. O Felipe Vieira hoje fez uma partida que, sinceramente, assim, não consegue sair da mesmice, né? Não consegue sair do meieiro, não consegue sair ali do médio. Faz ali um feijão com arroz, mas sempre espera que o Felipe Vieira faça um pouquinho mais, porque, enfim, já é um cara de 28 anos, o Felipe Vieira, né? Não é mais menino de base. Então você sempre espera que ele entregue um pouquinho mais, né? Que ele faça um pouquinho mais. Ele nunca consegue fazer um pouquinho mais. Então, assim, esse time do Campeonato Baiano, eu espero ver contra o Barcelona de Ilhéus, que eu acredito que vai ser o próximo jogo de Rodrigo Chagas. Eu espero ver mais os meninos que realmente são da base, que realmente subiram agora, para ver o que é que eles conseguem fazer no Campeonato Baiano, mas não ao título de dizer para serem descartados, não. Como realmente uma observação, como realmente ver, e aí, o que é que você rende no time profissional? Tá pronto, não tá pronto? Pô, não tô pronto ainda, não consegui gerar jogo, não consegui fazer bons jogos. Não tem problema não, você tem mais 1 ou 2 anos de base, vai pro sub-20, vai com mais experiência. Mas volta a repetir, Pablo, Dudu Miraíma, Felipe Cardoso, Lauan, Felipe Vieira, não são mais jogadores de base. Não podem mais ser tratados como jogadores de base. E Rodrigo Chagas tá complicado, né? Rodrigo Chagas tá complicado porque ele não consegue fazer o time jogar, né? Acho que assim, o time mostra uma limitação coletiva, não é nem técnica, né? Coletiva, um time do Vitória que não consegue jogar de fato, botar a bola no chão. Então isso realmente é de se preocupar. Não acho que a diretoria vai fazer movimento para poder trocar. Pensar, sei lá, como alguns torcedores falaram, né? Bota Mário Henrique, bota o treinador do Sub-20, não. Acho que não vai rolar isso. Mas, assim, é o ponto de chegar contra o Barcelona e contra o Jequié. Dizer assim, Rodrigo, é o seguinte: a gente já viu o suficiente para 3 zagueiros. Certo? Já aí Ventura vai começar a comandar o time. Então foi o seguinte: contra o Barcelona de Léo, contra o Jequié, bota seu time. Bota lá o 4-2-3-1 que você é mais habituado. Vê que o Vitória consegue fazer com esse esquema. Já que 3 zagueiros não é a praia de Rodrigo Chagas. Fica muito claro isso. Ele não consegue fazer o time jogar. O time fica preso. O time não tem alternativa de jogo. Então, acho que para Rodrigo a solução é essa. Como eu acho que ele não vai ser demitido, contra o Barcelona de Ilhéus, contra o Jequié, falar para ele, ó, pode mudar o esquema. Jair Ventura já viu o suficiente com 3 zagueiros. Vamos botar aí o 4-2-3-1 e ver o que é que dá, né? O que é que acontece.
Porque se mantiver com o Rodrigo e 3 zagueiros, o Vitória tende a ter algumas dificuldades, né? Se vocês quiserem participar, mandando a sua sugestão de notas, e aí eu vou pontuar, vou comentar sobre, e aí vocês podem cornetar, obviamente também. Se vocês acharem que tá correto, que tá errado, que eu tô variando muito das ideias, que eu não tô correto, podem questionar, podem reclamar à vontade, certo? Mas eu vou falar jogador por jogador, dá nota e a gente vai trocando ideia. Show? Vamos lá, essa aqui foi a formação principal do Vitória. Primeiro time do Vitória, podemos assim falar. E agora a gente vai falar sobre Yuri Senna. Assim, Yuri Senna, mais uma vez. Aliás, antes de começar, deixa eu colocar um. Esse aqui, só pra deixar no padrão. Vamos ver, foi? Foi não. Deixa eu salvar isso aqui. Pronto. Yuri Senna. Primeiro, o goleiro, né? Acho que o Yuri Senna fez mais um bom jogo. Acho que o Yuri Senna tem sido um jogador que dentro desse Campeonato Baiano tem surpreendido. Eu até comentava isso antes do Campeonato Baiano, no Campeonato Brasileiro, quando ele era reserva e tinha a possibilidade de jogar diante do Sport, que talvez o Yuri Senna não tivesse preparado para ser titular do Vitória, não tivesse preparado para ter a oportunidade de jogar no Vitória. Só que esses 3 jogos de Yuri Senna contra a Jacuipense, contra o Atlético de Alagoinhas, Jacuipense e Porto hoje, tem se mostrado um goleiro muito seguro. Tem se mostrado um goleiro muito acima daquilo que se esperava. Tanto que o Vitória segurou a estreia de Gabriel. Gabriel foi pro banco contra a Jacuipense, foi no banco diante do Atlético, hoje nem foi pro banco. Botou Ezequiel no banco. Diante do trabalho que o Yuri Senna tem feito. E o Yuri Senna salvou a Vitória de perder diante da Jacuipense. E hoje, de novo. Hoje ele não conseguiu evitar o gol, porque a finalização de Napão não tinha como pegar. Mas ele fez uma ou duas defesas. No primeiro tempo ele fez uma defesa, eu lembro. E no segundo tempo a bola que pega no travessão, ele que dá um toquezinho de ponta de luva e bota pro travessão. Então, diante disso, minha nota para ele é 7.5. Certo? 7.5 para Yuri Senna. E tem se destacado muito neste começo do campeonato. Edenilson, mais um daqueles que tem se destacado no Campeonato Baiano, né? Das 3 partidas tem feito bons jogos. Hoje, ele só não vai levar uma nota um pouquinho mais alta, porque na hora do gol de Napão, ele que era o responsável pela marcação individual de Napão, né? O time era uma bola de bola parada, tava com a marcação encaixada e ele era o cara para poder estar responsável por Napão. Ficou olhando somente a bola e o Vitória acabou sofrendo o gol. Certo? Vou dar uma nota 6 a ele. Somente por conta da questão do gol, né? Somente como se fosse algo pouco, né? Ivan foi pouco exigido durante a partida, mas assim como Edenilson também, ele também participou do gol, do lance do gol, né? Ele que... O primeiro duelo de cabeça quando a bola sobe é ele que disputa. Depois tem mais um jogador entre o Edenilson e o Ivan, não lembro quem é, não é o Diogo. Mas ele que sobe, ele que demora para poder sair, e o jogador mais baixo que ele consegue ganhar de cabeça, inclusive. Então eu vou repetir a mesma nota 6 para Ivan. Diogo. Hoje o jogo de Diogo eu achei um pouquinho mais abaixo do que os outros. Ele teve um duelo complicado pelo lado direito, porque como o Porto atacava muito pelo lado direito, com um lateral de muita profundidade que é o Saulo, então invariavelmente ele estava em algumas situações, inclusive de 1 para 1. Ele conseguiu ganhar a maioria dos duelos, inclusive ele que faz a cobertura para sair o lateral que sai o gol do Porto, ele que sai na cobertura do Felipe Vieira. Então ele fez esse trabalho de muitas vezes de cobertura, mas alguns duelos de Diogo eu achei que o posicionamento dele não estava dos melhores, ele poderia ter se complicado. Mas ainda assim, foi um jogo bom de Diogo.
Eu gostei da linha ali da linha de 3 de zaga, pra mim foi o melhor, mas eu não vou dar nota 7 por conta da questão do gol. Acho que ele tá ali dentro dos 3 que poderia estar um posicionamento melhor para a marcação. Jean, tá aqui uma bela surpresa, viu? Belíssima surpresa. Vou dar uma nota 7 para Jean. Acho que assim, estreia no profissional. Primeira vez que joga os 90 minutos. Vindo de uma Copa São Paulo. É um jogador de característica. Ele é um jogador de característica de condução de bola, de ataque à profundidade. Então ele precisa realmente de um gramado bom. Ele precisa realmente ter essa. Se ele tiver, ele vai conseguir produzir mais. E ainda assim, mesmo com um gramado desfavorável, mesmo com muita marcação do time do Porto, principalmente pelo lado esquerdo, o lateral subia pouco, fechava muito o corredor, mas ainda assim o Jean ele conseguiu ser muito mais agressivo do que Paulo Roberto. Então, assim, pela coragem dele em jogar, por não se eximir do jogo, por não ter sentido de fato a estreia no profissional, eu vou dar uma nota 7 a ele, porque eu acho que ele é um jogador que tem um potencial para poder evoluir na carreira, né? José Breno, vou dar também uma nota 7 para ele. Gostei do futebol de José Breno. Acho que tem se consolidado como sendo a principal opção para de repente compor esse meio de campo do Vitória, que será um meio de campo muito concorrido. Digo meio campo profissional, né? De Baralhas, de Kaique, Emanuel, Ronald, Dudu. E José Breno consegue desempenhar um bom futebol para de repente buscar uma vaga aí, tá nessa rotação de elenco e de repente até quem sabe passar na frente de alguém. Não sabemos como é o futuro, né? Mas José Breno consegue manter uma linha de atuação ali sempre na média, nada de espetacular, né? Aqui também tem o Alcélio, só que o Alcélio eu vou deixar sem nota porque praticamente entrou no final, né? Então vou deixar ele aqui sem nota alguma, somente por conta disso. Dudu Miraíma, tá aqui um jogador complicado, né? Porque assim, Dudu Miraíma é um jogador que a gente sempre espera muito, pelo que ele já mostrou em algum momento, por não ser um jogador pé duro, tecnicamente ele não é pé duro, só que ele é sempre um jogador de uma intensidade abaixo, né? E hoje ele foi mais ou menos isso aí. Eu vou dar uma nota a ele de 6.5, abaixo de José Breno, porque ele precisa ser esse cara, ele precisa ser o armador, né? Ele precisa ser o cara para chamar a responsabilidade no meio de campo do Vitória. Já que Pablo atua numa faixa mais à frente, o organizador de jogo do Vitória, desse time do Sub-20, precisa ser o Dudu Miraíma. José Breno sendo um volante mais de marcação, de segurar um pouquinho mais a bola, de iniciar a construção, mas quem pensa efetivamente esse jogo, quem faz essa bola andar no meio de campo, quem faz essa bola chegar no ataque, é o Dudu Miraíma. Ele teve participação direta no gol. É ele que acha o lançamento para Kike Saveiro na ponta. Então, assim, só por conta disso ele leva um 0.5 ali a mais, né? Vou dar um 6.5 para ele, mas Dudu a gente sempre espera mais, sempre quer mais, porque eu acho que é um jogador que ele pode dar mais. Embora a carreira dele mostre que talvez eu esteja enganado nesse esperar mais, né? Vamos ver como é que vai andar essa trajetória dele de brasileiro, né? Felipe Vieira. Não vai pra lugar nenhum, Felipe Vieira. 5.5 pra ele. Não consegue. Não consegue. Nem você conseguir colocar. Você não consegue colocar ele nem na briga pela posição, pela uma segunda posição ali de lateral esquerdo. Inclusive, eu já lançaria Cauã Vitor contra o Barcelona de Ilhéus para poder dar minutagem ao menino. Porque Felipe Vieira, não sei se vai passar disso aí, não. Ele tá muito abaixo de Jamerson, muito abaixo de Ramon. E eu acho que é um jogador que não vai sair muita coisa daí, não. Hoje, novamente, teve oportunidade, hoje, novamente, somou pouca coisa. Enfim, inclusive, o gol surge do lado esquerdo que Diogo precisa cobrir ele. Diga-se de passagem. E essa cobertura não ocorreu somente uma vez.
o tempo todo o Diogo tava fazendo cobertura de Felipe Vieira. Então acho que a apresentação de Felipe Vieira não foi boa. Pablo, cartão vermelho e fez o gol do time. É uma contradição gigantesca pra Pablo, né? Vou dar uma nota 4.5 pra Pablo. Na verdade, vou dar uma nota 5 pra Pablo. Vou dar 5 pra Pablo. Por causa do cartão, acho que acabou prejudicando o Vitória no final das contas. Embora tenha feito gol, né? Lauan, acho que pra mim foi o mais fraco dessa tarde e noite. Vou dar 4.5 pra ele. Não consegue produzir, não consegue receber bola, não consegue finalizar. E assim, embora o trabalho do centroavante seja muitas vezes concluir aquilo que o meia cria, que a meiuca cria, e a meiuca do Vitória, em geral, cria muito pouco. Mas o centroavante também tem outros papéis. Pressionar a defesa, reter uma bola, segurar uma bola na frente, desafogar o time. O time tá pressionado, o goleiro sai pro centroavante, pro centroavante pelo menos prender a bola na frente. Ou prender no corpo, ou levar a bola, sofrer a falta pra fazer o time desafogar. E Lauan não conseguiu fazer isso em momento nenhum. O time sofreu o tempo todo ali atrás, e quando ele teve campo, o time não conseguiu segurar a onda. Não teve o desafogo de Lauan. Luiz Miguel, por exemplo, entrou. Daqui a pouco eu vou falar sobre Lohan, Wendel, Luiz Miguel e Jamerson. Mas Luiz Miguel entrou, ele conseguiu ser essa válvula de escape, mesmo não sendo novo. Ele conseguiu tirar o time de trás e desafogar. E Lauan não conseguiu fazer isso em momento nenhum. Eu acho que inclusive ele não conseguiu finalizar no Baiano. Nem certo, nem errado. Eu acho que a apresentação de Lauan hoje foi abaixo. Pablo só não foi a mesma nota porque ele fez o gol. Então eu tô dando o bônus aí pra Pablo do gol. E acabou atrapalhando muito por conta do vermelho. Mas o Lauan acho que eu pensei um pouco mais. Kika Saveiro, embora não tenha feito uma grande apresentação, mas vou dar um 6.5 por conta da assistência dele, né? Temos que considerar a assistência, não dá pra desconsiderar. Indo agora para os substitutos. Lohan entrou por volta de o quê? De 30? 35? Acho que foi por aí, né? Vou dar nota 6 pra ele. Não, vou dar nota 6. Deixar sem nota, aliás. Tinha ele sem nota, ele e o Wendel sem nota, acabou jogando praticamente no final, né? Acho que dos jogadores que de fato entraram, tiveram um pouquinho mais de minutagem, acabou sendo o Jamerson. E assim, embora Jamerson hoje não tenha feito um grande jogo, mas eu vou dar uma nota 6 para Jamerson. De final das contas, de acordo com aquilo que eu vi, deu um 7.5 para Yuri. Poderia ser 7, poderia ficar na média o Zé Breno e Jean. E 4.5 para Lohan, que para mim foi o pior dentro daquilo de jogo. E se fosse dar nota para Rodrigo, acho que ficaria na média 5, 4,5 por aí, viu? Então é isso. Minha análise é essa.